Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer uma breve oração e dar início a essa aula, correspondendo aos capítulos 15, 16 e 17 de Êxodo. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, Pai fiel e verdadeiro, Senhor, nós lhe pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para receber e compreender a Tua Palavra, que o Senhor nos dê crescimento na graça e no conhecimento, Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das Tuas Escrituras, Pai. Pai, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados cometidos em obras, pensamentos, palavras. Senhor, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal a todo momento. Pai, guarda a nossa vida, guarda os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, nossos pastores, nos proteja, nos livre de todo laço, toda seta, todo dardo. Pai, frustra todo plano do adversário contra nossas vidas, acampa os Teus santos anjos ao nosso redor. Pai, nos encha a cada dia mais do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, da Tua luz, Pai. Nos dê direção a todo momento, Pai, em cada passo, em cada escolha, em cada decisão. Pai, nós Te damos graças, Senhor, meu Deus, por este momento, meu Pai, dedicado a Ti, dedicado à Tua Palavra, dedicado à Tua presença, Pai, ali buscar, Pai, o conhecimento, a resposta, a direção, a sabedoria, Pai, que o Senhor tem para nós na Tua Palavra, que é uma fonte inesgotável, meu Deus, do Teu poder, da tua graça, da Tua sabedoria para nossas vidas, Pai. Pai, nós Te damos graças por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará pelas nossas vidas. Seja feito em cada área das nossas vidas, Pai, desde agora e para todo sempre. Não a nossa, mas a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje vamos cobrir os capítulos 15 ao 17. Hoje não tem a correria do prazo, né? Da contagem, porque estamos gravando no meio da semana, por eu não poder fazer ao domingo. Então vai ser um pouquinho diferente, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Então no capítulo 15, nós temos aqui o cântico de Moisés. No capítulo 14, a gente viu como Deus libertou o povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho. A gente viu que o mar ele se abre, né, de lá para cá. Muitas vezes aqui a gente está orando, está clamando e não está vendo, mas Deus já está agindo, o mar abrindo de lá para cá, a resposta já está vindo. Deus soprou, a Bíblia diz que durante toda aquela noite Deus soprou um vento oriental, né, e o mar foi se abrindo de lá para cá. O que acontece? O mar se abre, fica como muros à direita e à esquerda. Quando os egípcios vão passar, Deus faz esse vento reverter, o mar voltar e na sua força. A Bíblia diz que os egípcios afundam e morrem, e assim Deus faz juízo contra o Egito e contra os deuses do Egito. O que sucede no capítulo 15 é um hino de adoração, de louvor ao Senhor pela salvação, pela libertação, pelo livramento, pelo ato de poder de Deus naquele ambiente. E é interessante que é o primeiro louvor descrito na Bíblia. A gente vai encontrar na Bíblia, nós iremos encontrar outros louvores descritos, como o de Débora, né, e Baraque, outros nos Salmos, por exemplo, que são orações e também louvores, poesias. Iremos encontrar alguns cânticos na Bíblia, né, alguns de Davi, e é interessante que este é o primeiro. No versículo 1 vai dizer que eles entoaram este cântico ao Senhor, um cântico direcionado ao Senhor. Às vezes Deus faz algo na nossa vida que nos leva a adorar o nome do Senhor, como foi aqui. A nossa gratidão, a nossa alegria pelo que Deus fez, nos leva a cantar. A Bíblia diz: se alguém está triste, ore; se alguém está alegre, que cante, que adore, que louve. Só que outras vezes é o próprio louvor que faz Deus agir e vir com uma intervenção na nossa vida. Eu vou dar dois exemplos para vocês. 2 Coríntios capítulo de número 20, Josafá tem uma grande multidão, tem exércitos vindo contra ele.
e Deus diz para ele que vai dar vitória. O que Josafá faz? Josafá manda os cantores, os adoradores irem na frente do exército, e enquanto eles adoravam, a Bíblia diz que Deus pelejava, Deus combatia, Deus confundia o inimigo e dava vitória para o povo de Israel. Então o louvor veio antes da vitória naquele texto. Um segundo exemplo que eu gosto, Atos capítulo de número 16. Paulo e Silas estão dentro da prisão, no cárcere interior, no lugar mais escuro, mais úmido, no pior horário, à meia-noite, mas eles louvam e adoram, eles oram e adoram e cantam ao nome do Senhor. E quando eles adoram, a Bíblia diz que Deus envia um terremoto. Terremoto no dicionário é um movimento inesperado. Por eles adorarem num momento difícil, Deus age de uma forma inesperada sobre a vida deles. Então, algumas vezes Deus vai agir de tal modo na minha e na tua vida que vai levar a gente a se alegrar e adorar o nome dele. E em outros momentos estaremos passando por momentos ruins, tristes, talvez de prova, mas se a gente adorar, a nossa adoração faz Deus intervir, faz Deus agir em resposta ao meu e ao teu louvor. É interessante no versículo 3 do capítulo 15, que diz que o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Na Nova Almeida está: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Quando você encontra na Bíblia aqui Senhor com as letras todas maiúsculas, é uma tradução do nome pessoal de Deus nas Escrituras, que é o Yahvé, né? Os estudiosos dizem que a pronúncia seria Yahvé. Muitos, a gente vê hoje em dia dizer que devido aos nomes judaicos, hebraicos terem o Yahu ali, seria Yahu ou Yahú, o nome pessoal de Deus. Só que esse Yahu, que tem o nome de Jeremias e de outros profetas, é uma abreviação do nome de Javé, do nome de Yahvé. Então a pronúncia, os estudiosos dizem, a maioria deles, o consenso é que a pronúncia é Yahvé. Nenhum estudioso sério, nenhum teólogo sério das Escrituras, estudioso sério, vai dizer que a pronúncia era Yahu. Isso é coisa de internet, de blog, e é algo que se espalhou de tal forma que temos até os chamados movimentos do nome sagrado, que são esses movimentos que eles estabelecem que Yahu é o nome, ou Ial, você já viu isso na internet? Tem de monte. Ial seria o nome do pai e Yalcha é o nome do filho. E aí, se você fala que é Jesus, eles acham um absurdo, que para eles é Yalcha, e só Yalcha salva. Tem uma história engraçada que eu sempre lembro quando eu vejo isso, ainda de quando eu estava dentro da prisão, 10 anos atrás. Um pastor, ele contando que uma mulher chegou nele e falou assim: pastor, vocês creem no Deus errado, vocês falam que é Jesus, mas não tem J no dialeto hebraico, judaico, não tem J. A gente chama de Yeshua ou de Yalcha. Aí ele respondeu assim: então me responde algo. Por que quando eu ponho a mão na cabeça do endemoniado, que está até com uma legião, e eu falo, sai em nome de Jesus, os demônios tremem e saem e grita? Aí ela disse, eu não sei te responder. Aí ele falou, então você fica com o seu Yeshua, eu fico com o meu Jesus e está tudo certo. Então eu prefiro ficar com o meu Jesus e está tudo certo. O Jesus vem no grego, era o Jesus, né? Então aportuguesado ficou Jesus, está tudo certo. Quando você põe a mão no endemoniado e clama o nome de Jesus, ele sai. Quando você clama a Deus no nome de Jesus, Deus não responde, então é Jesus para nós e está tudo certo. Então aqui Yahvé, varão de guerra, Yahvé é o seu nome, na nossa Bíblia diz o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Alguns outros versículos como Isaías 42:13, ou Salmo 24, que diz que ele é poderoso nas batalhas. Abram-se ó portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha.
Então a Bíblia traz sim, não é coisa de pentecostal, né? É bíblico ver Deus como esse general de guerra, ver Deus como esse rei, esse general que não perde uma guerra, que não perde uma batalha, e não é a minha, não é a tua, não é na minha vida, não é na tua, que ele vai perder essa guerra, que ele vai perder essa batalha. No capítulo 15, versículo 17, vai dizer: tu introduzirás e plantarás no monte da tua herança, dizendo que Deus ia plantar o povo dele ali em Canaã. Salmo de número 80, verso 8, vai dizer assim: trouxeste uma vinha do Egito e a plantaste. Então a Bíblia traz muitas vezes de forma poética essa linguagem de que Deus trouxe uma vinha, ou em outros versículos, às vezes Israel é tratado como uma oliveira, que Deus vai e planta. Até Paulo usa isso, né, que nós, sendo figueira brava, fomos enxertados, né? Como que nós podemos nos orgulhar, né? Então a Bíblia traz essa metáfora, né? Essa metáfora de Deus plantando uma videira ou uma oliveira que representa o povo dele. Por que isso é interessante? Porque lá em João, capítulo de número 15, quem que é a videira verdadeira? Jesus Cristo. Então tem algo que a gente demora um pouco para perceber nas Escrituras, que Jesus, ele é o verdadeiro Israel e ele é o verdadeiro homem. O verdadeiro Israel falhou em levar salvação para toda a humanidade, mas o verdadeiro Israel, a verdadeira videira, Jesus Cristo, ele traz salvação para a minha e para a tua vida, para todo aquele que crê no nome poderoso dele. Então ele é a videira verdadeira. Todo ramo que estando nele cresce e dá fruto, e o que não dá fruto é cortado e lançado fora. Só que aquele que dá fruto é podado, e às vezes a poda dói, mas é o Pai podando a minha e a tua vida, porque o objetivo dele, o propósito, é que eu e você dê ainda mais fruto na presença dele. É por isso que ele poda como uma videira. Para a gente cobrir de forma rápida o capítulo 15, no versículo 20, Miriam, ela é apresentada como profetisa. Vamos ver no versículo 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então Miriam, se eu não me engano, aqui é a primeira, né, mulher a ser identificada como profetisa na Bíblia. A gente vai ver na Bíblia mulheres em posição de destaque. A gente vai ver Débora, que era juíza. Nós veremos mulheres em posição de destaque na Bíblia. Então não faz sentido, né, essa visão machista de muitos pastores, certas denominações que não aceitam de forma alguma mulher numa posição de liderança, quando a Bíblia mostra mulheres em posição de liderança do começo ao fim. Você já viu Áquila e Priscila? A maioria das vezes que é citado como Priscila e Áquila. Priscila é citada primeiro, provavelmente a líder ali daquela igreja que se reunia na casa dela era Priscila. Priscila e Áquila, né? É Priscila, né? Algumas traduções trazem diferente, mas a maioria Priscila e Áquila. Então provavelmente ela era a líder daquela igreja que se reunia dentro da casa dela. Aqui nós temos Miriam, uma profetisa. E é interessante que o livramento de Israel no Egito prefigura a vitória do povo de Deus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, Apocalipse 15, 3, o louvor aqui em Apocalipse, um dos louvores, né? Apocalipse é cheio de louvores de salvação. Um dos louvores, Apocalipse capítulo 15, versículo 3, diz assim: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aí vai trazer o cântico. Por que esse cântico é chamado de cântico de Moisés? Justamente lembrando esse cântico, o primeiro da Bíblia, né? De Êxodo, capítulo de número 15. Um cântico que lembra salvação, livramento, libertação. Então, essa salvação, esse êxodo do Egito, prefigura e aponta para a salvação final
de todos os remidos. Capítulo 15, versículo 22, nós já tem aqui um breve relato após o hino. No capítulo 15, versículo 22, você vai ver que o próprio povo, dali em diante, eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. No versículo 23, por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. Versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés. Agora, como é que é isso daqui? Porque poucos versículos atrás é o primeiro cântico de adoração, né? O Moisés, é incrível, né? Que o Moisés, que dizia que não tinha habilidade, compôs um hino lindo desse, né? A gente se sente insuficiente diante da glória de Deus, né? Só que o mesmo povo que estava adorando, agora está murmurando. Muitas vezes é assim, o mesmo povo que gritou Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, quando Jesus entrou, poucos dias depois está gritando crucifica, crucifica. Então o ser humano ele é assim, né? Ele é instável, né? Ele é inconstante. O mesmo povo que estava adorando aqui agora está murmurando. Por quê? Porque andou 3 dias no deserto e chegaram a Mara. Então 3 dias ali, quando eles chegam e encontram água, e é interessante o versículo 22, aqui eu não anotei, mas olha esse detalhe. Versículo 22 diz: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho em direção ao deserto de Sur. Esse Moisés fez partir traz a ideia de que o povo não queria entrar no deserto. Quem quer deixar o Mar Vermelho, o lugar da vitória, o lugar do livramento, o lugar de conforto? Quem quer deixar a zona de conforto para caminhar no meio do deserto com Deus? É difícil, né? Mas Moisés fez partir. Então parece que Moisés precisou ali, né, incentivar o povo, mover o povo, para o povo ter a coragem de adentrar naquele deserto. E o povo vai murmurar, porque a água era amarga, não dava para beber, a água era amarga. Só que o interessante, versículo 25, então Moisés clamou. Enquanto o povo murmura, Moisés clama. Murmurar só traz problema, agora clamar traz a solução. O povo está murmurando, Moisés está clamando. Moisés clama e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, um madeiro. Deus mostrou um madeiro. Moisés joga o madeiro, a madeira nas águas, e as águas se tornam doces. A água que era amarga, Deus mostra um madeiro, o madeiro é jogado na água, e essa água se torna doce. Luan, não entendi. Quem conhece a história de Ruth e Noemi? Noemi é a sogra, né? É a Noemi que vai dizer assim, né? Não me chame Noemi, me chame de Mara, porque eu me tornei amarga, a vida, a perca, as dores, o luto, né? Que ela perde ali seus filhos, o luto, as percas, as dores, as situações da vida tornaram ela amarga. Muitas vezes a luta, a dor, a perca torna a gente amargo. Eu já fui amargo por muitos anos, eu sei o que é isso. Isso é causado pela dor, pela perca, pela provação. A gente se torna amargo. Mas quando Moisés clama, Deus mostra a solução. Luan, qual era a solução? Joga o madeiro dentro dessa água amarga, que ela se torna doce. Sabe do que o madeiro lembra? Madeiro lembra da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Jesus Cristo, na minha e na tua vida, a nossa fé nele, faz tirar toda a amargura da minha e da tua vida, toda a amargura do meu e do teu coração. A cruz de Cristo, o madeiro de Cristo, o sacrifício dele na cruz, vai transformar toda a amargura do meu e do teu coração, da minha e da tua vida, em doçura, para a gente caminhar na presença dele. Eu sou testemunha viva, eu sou testemunho vivo disso. Foram muitos anos de amargura, mas a partir do momento que eu coloquei a minha fé em Cristo, aquilo que era amargo tem se tornado doce, e creio que é assim na vida de todos aqueles que colocam a sua fé
no sacrifício de Cristo. Então lembra do madeiro. Eu não sei o que está amargo na tua vida, qual é a área que se tornou amarga por causa das dores, das provas, da caminhada, do cansaço, mas o madeiro, Cristo, o sacrifício de Cristo, transforma toda a amargura em doçura. Creia nessa palavra no nome de Jesus. Então quando a gente clama, o Senhor mostra para Moisés o madeiro torna doce aquilo que era amargo. E no versículo 26 vai dizer: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que eu enviei sobre os egípcios. Olha agora: pois eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, aquele que cura vocês. Ou o Yahvé Rafá, né? Jeová Rafá, o Deus que te cura, no sentido de que Ele é o teu médico. Eu gosto de clamar assim quando eu vou orar pela enfermidade de algum ente querido ou de alguma pessoa, dizendo: Senhor, a gente não tem condição, recurso de pagar o melhor médico, mas o Senhor é o médico da minha casa, o Senhor é o médico da minha família. Eu vi aí há pouco, né? Ano passado, ainda as primeiras vezes que eu vim pregar aqui, eu ainda às vezes preparava a pregação lá no Santa Marcelina com minha mãe fazendo quimioterapia. E hoje já fez vários exames, não encontra mais nada. E agora deram até uma folga maior para ela. Agora ela estava indo direto, agora ela vai precisar ir de 3 em 3 meses e vai aumentando cada vez mais isso. Luan, foi os médicos? Sim, a medicina ajuda. Não estou dizendo para ninguém abrir mão da medicina. Agora, quantas pessoas com muito recurso financeiro, mas enfrentam uma situação dessa e não sai vitorioso, né? Então a gente tem que dar sempre glória para o nome de Jesus. Mesmo que a medicina ali ajude, mas é Deus que capacita o médico, é Deus que dá o conhecimento, é Deus que dá a sabedoria. E se não for Deus na decisão final, nada resolve. Então é só com a aprovação dele que a gente obtém a vitória. Então a glória é sempre dele. Ele é o nosso médico, ele é o Senhor que te sara. Eu gostei muito do testemunho, você pregando ontem, e eu estava vendo mais ou menos isso. Porque eu oro, eu tenho aqui, né, uma alergia de dermatite aqui, ó. E eu oro e eu sinto forte que Deus me curou. Só que aí é que nem você falou, quando a gente levanta, o que a gente faz? Aí vai eu passar pomada, eu levantei da oração esses dias com a certeza, com a convicção de que Deus me curou, porque eu senti o fogo da presença de Deus dentro do quarto, assim, falei, estou curado. Aí eu levanto, vou trabalhar, que eu faço pomada. A gente é muito incrédulo para aceitar as coisas de Deus, né? Mas Deus é bom e misericordioso. Então, no versículo 27, para a gente encerrar o capítulo 15, deixa eu ver aqui. Capítulo 15, versículo 27. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Olha que lindo, estavam murmurando. Agora tem 12 fontes de água, 70 palmeiras. Luan, o que é isso? É a Bíblia falando, o número é simbólico. 12 fontes está falando uma fonte para cada tribo, tinha água para todo mundo. 70 palmeiras está falando tem sombra para cada um dos 70 anciãos. Sabe o que a Bíblia está falando? Tem água, tem sombra, tem provisão para todo o povo de Deus. Aguenta o momento da escassez, aguenta o momento da provação, porque vai chegar o momento da provisão, vai chegar o momento da bonança, vai chegar o momento de Deus agir. Isso é só uma prova, Ele só quer ver a minha e a tua reação diante dessa prova. Então, em vez de murmurar, clama, em vez de reclamar, adora, porque lá na frente você vai passar por Mara e vai chegar Elim, vai chegar 12 fontes de águas, vai chegar a provisão de Deus sobre a tua vida, amém? Capítulo de número 16, Deus manda o maná. Versículo de número 2, capítulo 16, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Acabaram de receber provisão, estão fazendo o quê? Murmurando de novo.
E aqui toda a congregação, na tradução grega aqui, eu não tenho o hebraico, o grego, ainda vou estudar, mas tem alguns termos que a gente vê ser citado em tantos livros, em tantas aulas, que a gente tem convicção do que a gente está falando. E aqui eu tenho convicção do que eu vou falar. Aqui está dizendo toda a congregação de Israel. Congregação aqui na tradução grega é a palavra eclésia, que dá origem à igreja no Novo Testamento. É a mesma palavra usada para congregação de Israel. Então a eclésia traz o sentido do quê? De um povo reunido, chamado, congregado. Então é interessante, por que eu gosto de citar isso? Porque alguns, há muito tempo, já há anos eu vejo isso, gostam de separar a palavra, pegar a etimologia e enfatizar que a igreja é chamado para fora. Então tem que sair da igreja, tem que ir para fora. Irmão, a gente tem que ir para fora sim, evangelizar sim, mas em nenhum momento a Bíblia diz que a gente não deve se reunir. Pelo contrário, eclésia é um povo reunido, é uma reunião, uma congregação, uma assembleia, é um povo reunido. Então é interessante que Hebreus 10:25 vai dizer assim: não deixei-vos de vos reunir como igreja, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Isso foi escrito há cerca de 2000 anos. Se estava próximo para eles aquele dia, muito mais para nós, o dia da vinda do nosso Senhor. Então não deixei-vos de vos reunir como igreja. Eu gosto daquele exemplo de Paulo, que nós somos um corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. O que acontece com o membro quando é cortado e separado do corpo? Ele apodrece e cheira mal. Está cheio de gente, principalmente no ambiente da internet, que se afastou da igreja, está vivendo na sujeira, na podridão, no pecado, e aí ele quer ensinar como servir a Deus, sendo que ele não está nem ligado no corpo de Cristo, está debatendo teologia, mas pergunta quando que tomou a última ceia. Aí você vai tomar um susto, mas está na internet debatendo teologia, querendo refutar todo mundo. Irmão, não deixei-vos de vos reunir como igreja. E aí o povo vai dizer assim no versículo 3: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha o que o povo está falando. Você vai ver daqui em diante Israel murmurando sucessivamente, repetidamente, o povo murmurando. Eu imagino que não deve ser fácil para Moisés aguentar isso, porque a gente já vê os pastores das congregações que a gente conhece, né, com algumas dezenas de pessoas, já tendo um trabalho enorme que a gente não consegue nem compreender, só estando na pele deles para saber o que eles passam para liderar o povo. Agora você imagina Moisés liderando uma congregação de cerca de 2 milhões de pessoas, e Deus fazendo milagre, e eles murmurando. Deus faz milagre, e eles murmuram. Não devia ser fácil para Moisés, né? Mas olha a resposta de Deus, versículo 4: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Então cada dia caía uma porção. No sexto dia caía dobrado. Nos demais dias, se você guardasse, apodrecia. Mas no sexto dia você devia guardar, para o sábado você não ter que recolher. Só para a gente não passar batido, eu gosto sempre de citar esse versículo sobre o sábado. Não é o assunto aqui, a gente vai ver o sábado no capítulo de número 20, mas só para não passar batido, Colossenses capítulo de número 2, Colossenses capítulo de número 2, versículo 16 e 17, diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então no Novo Testamento você vê a igreja se reunindo no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Era o domingo, o dia da ressurreição, né? Então a igreja evitava até esse conflito
com os judeus. Os judeus guardavam o sábado, a igreja se reunia normalmente aos domingos. Jesus teve infinitos, debates com os fariseus que inventaram centenas de leis ali, regras sobre o sábado. E Jesus dizia: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Não é o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. O sábado era um momento de descanso, de culto, de buscar a Deus. Então entenda que no Novo Testamento nós não temos a obrigatoriedade de guardar o sábado, mas a gente vai ver isso melhor, profundamente, na aula do capítulo de número 20. Eu quis citar aqui porque vai ser citado o sábado. Então Colossenses 2, 16, 17: ninguém deve me julgar pelo sábado, nem por dia de festa, nem por comer ou por beber, que eram sombras, são sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Versículo 12 do capítulo 16 diz assim: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Versículo 13: à tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. No versículo 31 vai dizer que era como uma semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Versículo 31 do capítulo 16. Ele era como, olha o detalhe, era como semente de coentro. Está tentando ali trazer uma ideia de como que era, branco e com gosto de bolo de mel. Por que isso? Perceba, Deus trouxe codornizes ao alcance da mão deles, trouxe codornizes, eles comeram, trouxe o pão que aparecia pela manhã, e eles perguntam no versículo 15, o que é isso? No versículo 31, é dito que é como semente de coentro, eles vão chamar de maná, que significa o que é isso? E as codornizes cobriram o arraial. No versículo 20, se você guardava, lê o versículo 20, não deram ouvido a Moisés, alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. O que a Bíblia está ensinando aqui? Eles deviam buscar todos os dias a sua porção. Isso é um princípio espiritual que a gente precisa entender, como a nossa irmã disse na pregação ontem, ter o devocional todo dia. Quem entendeu que tem que ter o seu momento devocional todo dia, entendeu isso daqui. Todo dia eu preciso do maná. O maná de ontem não serve para hoje, porque ontem eu orei, ontem eu li Bíblia. Aí a pessoa acha que hoje está tudo bem, aí ela vai a semana inteira. Não é assim, é todo dia eu preciso do maná. O de ontem não serve para hoje, se eu guardar apodrece. Todo dia eu tenho que buscar, e todo dia eu tenho que confiar que Deus ele tem a provisão para a minha vida. Essa ideia está lá também na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está lá na pregação de Jesus em Mateus 6, não andais preocupados quanto ao que comer, porque basta cada dia o seu próprio mal. Deus sabe do que você precisa. Então perceba que todos os dias eles deviam colher, todos os dias eles deviam confiar na provisão de Deus. Mateus 6, 31, 33, eu vou ler só para ficar melhor, Mateus 6, vou abrir rapidamente aqui, Mateus 6, 31, 33, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas? Não, todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não é vou buscar o reino de Deus, Deus vai me dar Ferrari, BMW, helicóptero, não é isso não. É todas estas coisas. Deus está falando comida, bebida, veste, as coisas necessárias.
Prosperidade na Bíblia é isso, é você não ter a falta da coisa necessária, do básico. Deus provê, o Deus que alimenta os pássaros é o Deus que cuida de nós, que temos muito mais valor. Jesus disse que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Alguns, né, tem uns que brincam que alguns dá menos trabalho, né? Tem menos cabelo, dá menos trabalho de contar, outros dá mais. Mas até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Então perceba que não devemos andar preocupado e ansioso. E a ansiedade é o mal do século, né? A ansiedade muitas vezes está na raiz de problemas muito maiores. Foi dito ontem também, né? Falou demais comigo a pregação ontem. A ansiedade muitas vezes gera vários outros problemas. A pessoa está achando que o problema dela é A, B, C, D, quando na verdade é só a ansiedade, que ela não está sabendo lançar aos pés do Senhor. Então a passagem do maná traz em primeira mão isso. Agora, num sentido mais profundo, e se você achou que eu ia deixar passar batido, eu anotei aqui, eu não vou deixar não. João capítulo 6, maná está aqui, ó. João capítulo 6, versículo 32 ao 35. João capítulo 6, versículo 32 ao 35. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Versículo 33, João capítulo 6. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, nos dê desse pão. Jesus respondeu: eu sou. O judeu não podia falar eu sou, mas Jesus afirma a todo momento, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Em outro versículo ele vai dizer: o pai de vocês comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que se alimentar de mim, esse tem a vida eterna que o Pai lhe concede. Então o maná verdadeiro é Jesus Cristo, que desceu do céu, que nos alimenta e que nos traz a vida eterna. Um detalhe interessante, dois detalhes interessantes para a gente encerrar aqui. Josué capítulo 5, versículo 12. Josué capítulo 5, versículo 12. Diz assim: isso aqui eles perto de entrar na terra prometida. Capítulo 6 é a destruição de Jericó, primeira destruição ali em Canaã, no começo da conquista da terra prometida. Olha o que diz o capítulo 5, versículo 12 de Josué. Um dia, depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Luan, não entendi, 40 anos no deserto, 40 anos comendo maná. Luan, estou cansado, você precisa do maná. Luan, mas eu não aguento mais, para de murmurar, é maná até você chegar na terra prometida. É maná todo dia, é acordar e recolher a sua porção de maná todo dia, porque o maná desce do céu, mas recolher é com você. Tem gente achando, eu dou risada antes de falar, tem gente que acha que para pregar, para ensinar, para conhecer, você ora e desce a Bíblia girando do céu assim, ó, pá, bate na testa e pronto, você já tem um conhecimento. Irmão, Deus dá o maná, mas quem tem que sair recolher é você. Quem tem que preparar é você. A Bíblia diz que eles colhiam cerca de 2 litros e eles preparavam e faziam bolo ou pão, que é a mesma palavra ali. Eles preparavam isso. Não é porque desceu do céu que eu não tenho que colher. Não é porque é palavra de Deus, é maná de Deus, que eu não posso preparar. Aí que está o engano de muitos. Tem gente que acha que o preparo elimina a presença e a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, são duas coisas que se conectam. Você estuda e se prepara. E na hora do ato de você entregar a mensagem, você confia no Espírito Santo de Deus. Porque ele pode te dar coisas e te levar por caminhos que você no estudo e no preparo nem imaginou.
mas ao mesmo tempo, em cima do que você estudou e preparou, Ele vai te usar, porque no momento que você está preparando e estudando, Ele também está contigo. Ou você não ora antes de começar? Os pregadores que estão me ouvindo, vocês não oram antes de escolher o texto para pregar? Eu acho incrível isso, porque, Luan, mas você faz anotação, prega com esboço? Sim, eu prego com esboço, minha Bíblia é toda rabiscada, eu prego com esboço, com anotação. Mas antes de eu escolher o texto que eu vou estudar, eu já orei, eu já pedi direção para Deus. Glória a Deus. Tem vezes que eu quero pregar outra coisa, mas meu coração está queimando por uma palavra. Por quê? O que é isso? É o Espírito desde o início do processo, te guiando para o texto, te ajudando no estudo, te dando entendimento. Então não é porque é maná de Deus que eu não posso preparar. Tá entendendo? Tem gente que é contra o preparo, tem pregador que gosta de pregar só de forma extemporânea. Sabe o que é extemporâneo? Pregação extemporânea é você abrir, é o que eu tenho uma dificuldade enorme. Queriam que eu fizesse na casa do Romildinho lá. A Luan, mas não tem uma palavra. E eu fui, ele falou pra mim que era uma reunião. É só uma reunião. Eu fui. Ele me avisou que era para me pregar. E aí, mas não tem uma palavra. Eu não consigo pregar de forma extemporânea. Extemporânea é isso daqui, ó. É abrir aqui. Caiu aqui em Jó. Vou ler aqui. E eu pregar 1 hora falando aqui do que for me vindo na mente. Eu não consigo fazer isso, eu tenho dificuldade. Já outros pregadores têm essa facilidade. Tem pregador que tem essa facilidade. Ele lê e ele consegue pregar. Eu já não. Deus usa cada um de uma forma. E não adianta eu querer que Deus me use como Ele usa outra pessoa. Cada um tem a sua característica. Verdade. E muitas vezes na sua simplicidade Deus faz algo tremendo. Saul queria pôr a armadura em Davi, mas na hora que põe em Davi não cabe, fica pesado, fica ruim. Davi fala, tira tudo, vai na pedra, na pedrinha lá, pegou 5 pedrinhas do ribeiro, foi na pedrinha e derrubou o gigante. Se vai com a armadura, tinha perdido. Verdade. Então muitas vezes é na simplicidade que Deus vai fazer algo grande. Eu não preciso imitar trejeito de pregador, eu não preciso imitar método de pregador. Martin Lloyd Jones, ele dizia, o pregador deve crer firmemente no seu método. Qual que é o seu método? Com o tempo você vai descobrir. Acredita nele, vai dar certo. Cada um deve crer no seu método. Se uns pregam de forma extemporânea, continua. Outros pregam que nem eu com esboço, continue. Outros fazem meio a meio, continua. Vai do jeito que Deus lhe concedeu. Eu não tinha anotado nada disso. Eu acho que eu gastei uns 20 minutos. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Mas vai cobrir aqui, gente. Calma. Então, comeram do maná ali, cessou. Foi 40 anos comendo maná. Quando entrou na terra prometida, cessou. Último detalhe do maná para a gente encerrar. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 4, vai dizer assim, ó. Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Ao que pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Primeiro, a arca da aliança, né? Esse item ali que ficava no Santo dos Santos, uma caixa de madeira, um pouco mais de 1 metro, coberta de ouro, 2 querubins na tampa, o propiciatório. No Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, derramava sangue, entrava ali com a fumaça do incenso. Entenda que as igrejas ficam fazendo, são igrejas muitas vezes judaizantes, querem trazer a arca da aliança, e chofar, e pano, e não sei o que. Irmão, a arca da aliança em Jeremias, Deus disse através de Jeremias, vai chegar o dia que vocês não se lembrarão da arca da aliança, e nem mais falarão dela. Porque a arca da aliança simbolizava e apontava para Cristo. A madeira da arca, natureza humana, o ouro, natureza divina. A presença, a glória descia sobre a arca. Em Cristo tabernaculou a glória. Então não preciso de arca da aliança, eu tenho a presença do Espírito de Cristo na minha vida. A gente não precisa de ponto de contato, de arca de aliança, de mezuzá, de rosa ungida, corredor de sal grosso. Você sabia? Eita Jesus. Vamos me processar. Você sabia que tem 2, 3 versículos na Bíblia? Eu não anotei porque eu nem tudo, né? É o que eu falei, a gente prepara, mas nem tudo, né?
Tem coisa que Deus traz na hora. Tem 2, 3 versículos na Bíblia que jogam sal num território que foi devastado pela guerra, jogam sal condenando aquele território, tornando a terra improdutiva. E a pessoa toma banho de sal grosso. Aí, meu amigo, você toma banho de sal grosso. Na Bíblia tornava a terra improdutiva, era sinal de desolação. Aqui, ó, ponto final, terra improdutiva. Eu lembro uma vez num trabalho que o novo convertido não sabe o que fala, né? É só peixeirada, né? Não pensa duas vezes, já enfia a faca, né? A gerente do trabalho não estava vendendo a loja de roupa. Aí ela fez sal grosso na loja inteira. Aí eu fiz a bobagem de perguntar para ela: e você acha que Satanás tem pressão alta? Porque você jogar sal grosso vai te ajudar. Na Bíblia, sal grosso condena a desolação, e as pessoas acham que jogar sal grosso vai ajudar. Olha como que é a nossa ignorância, né, espiritual. Mas amém, deixa eu voltar aqui. Lembrei que eu ia falar da arca. A arca, tendo dito que a gente não precisa da arca da aliança, em Apocalipse João vê o céu aberto, se eu não me engano capítulo 15 é a arca, ou 11 ou 15, e ele vê a arca da aliança no céu, tá lá. Aonde que tá? Jeremias enterrou no monte, coisa de History Channel, ficam procurando a arca da aliança, em vez de buscar a presença de Deus, enquanto se pode achar, né? Procura a arca da aliança. João viu ela no céu, por quê? Porque é de Deus, Deus tomou para si. Elias andava com Deus, Deus tomou para si. Enoque andava com Deus, Deus tomou para si. A igreja anda com Deus, Deus vai tomar para si. Então a gente não precisa de arca da aliança. Mas voltando à linha de raciocínio, o maná que guardava apodrecia, mas o maná dentro da arca da aliança era conservado, porque a arca da aliança simboliza Cristo, simboliza a presença de Deus. Então aquilo que está na presença de Deus é conservado e não apodrece. Teu ministério na presença de Deus vai ser conservado. Tua casa, tua família, teu casamento na presença de Deus vai ser conservado. Teus filhos na presença de Deus estão sendo conservados. A tua vida na presença de Deus está sendo conservado. Aquilo que você tenta reter fora da presença de Deus apodrece e cheira mal, mas na presença de Cristo é conservado para a glória do nome de Jesus. Eu acho que a gente iniciou 9h20. Nós temos aí 15 minutos e tem o capítulo 17, vai dar tempo certinho. 17, versículo de número 3, o povo murmura. Olha que interessante, de novo, ó. Ali o povo estava com sede de água, murmurou contra Moisés, agora é água de novo. Foi água, foi comida, agora é água de novo, porque antes tinha água amarga, agora não tem nem a água amarga. O povo estava com sede de água e murmurou. No 3 o povo murmura: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, nossos rebanhos? Olha no 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Olha que interessante, no 3 o povo murmurou, mas no 4 Moisés de novo clamou. Ainda que ele dá uma reclamada ali: o que eu vou fazer? O povo vai me apedrejar daqui a pouco. Mas a Bíblia diz que ele clamou, ele levou o problema para quem pode resolver. No 17, versículo 6, vai dizer: eis que ali estarei diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, ou fira a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Deixa eu dizer algo que é importante aqui. Você encontra vídeos na internet que pessoas apresentam um maná. Olha, esse daqui da tamareira tem um inseto que faz isso e aquilo, cai, isso aqui é o maná. E você encontra vídeos de pessoas ferindo camadas finas de rocha, de calcário, que tem água por trás dessa rocha. Então são coisas que existem no meio ambiente, coisas naturais. Só que assim como nas pragas, o milagre está na proporção, na hora, na intensidade. Você vem falar para mim que tinha inseto e tamareira suficiente para produzir maná durante 40 anos, por onde eles caminhavam, não faz sentido. Então o maná não é isso que apresentam por aí na internet e alguns livros de teologia. O maná era algo realmente do céu, um alimento do céu, como aquele alimento que Deus
dá para Elias, desperta ele, come e bebe, com a força daquele alimento, caminhou 40 dias, correu em direção, 40 dias, 40 noites, é um alimento do céu, não tem nada a ver com isso. E agora, como é que eu vou ferir uma rocha, vai sair um pouco de água da chuva que ficou ali? Mas como é que essa água vai ser suficiente para matar a sede de 2 milhões de pessoas? Então não faz sentido, tá entendendo? Agora, quem que é a rocha? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Diz assim, vamos ver do 3. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Capítulo 10, versículo 4, 1 Coríntios. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, não era só no ambiente, e a pedra era Cristo, e a pedra era Cristo. Então, olha que interessante, ele feriu uma vez, só que lá em Números capítulo 20, versículo 8 ao 12, eu não vou ler para não tomar tempo, para a gente conseguir encerrar. Na segunda vez Deus manda ele falar a rocha para sair água, em vez de ferir, ele vai e fere, e aí Deus vai e traz uma palavra de correção, de juízo contra ele. Números capítulo 20, versículo 8 ao 12, eu vou ler para ficar mais claro. Números capítulo 20, versículo 8 ao 12, olha o que diz: pegue o seu bordão e ajunte o povo, Deus falando para Moisés, você e Arão seu irmão, e diante do povo falem, dessa vez não é para bater, não é para ferir a rocha, falem a rocha e ela dará a sua água, assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, e como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés disse: escutem, rebeldes. Será que ele está bravo? Escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha? Fala dele, o homem está virado. Versículo 11: levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação, os animais beberam. Mas olha o que diz: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Olha que interessante. Aí você fala: mas que bobagem, só porque Deus mandou falar e ele feriu? Agora, olha o significado disso, porque a gente leu a Bíblia dizendo que a rocha é quem? Cristo. Cristo precisa ser ferido uma segunda vez? Não, ele foi ferido de uma vez por todas. Paulo diz que o que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar. Então a rocha ela é ferida só uma vez, e a provisão que sai dela é abundante, é suficiente para o povo no primeiro século, no segundo, no terceiro, para a igreja hoje, para a minha vida, para a tua, para a minha casa, para a tua. A rocha foi ferida só uma vez, Cristo morreu só uma vez, e a provisão ela é suficiente para a nossa vida. É por isso que quando Moisés tenta ferir a segunda, Deus fala: não, falei para vocês falar, era só para falar, não era para ferir, mas ele fere. Versículo 7 chama de Massá e Meribá. Massá é tentação, Meribá é contenda. Versículo 9, Josué, sucessor de Moisés, aparece pela primeira vez. Josué significa Yahvé salva. Você sabia que é o mesmo nome de Jesus, né? Josué no Antigo Testamento é o mesmo nome de Jesus no Novo. Foi traduzido de forma diferente para a gente não confundir, mas é o mesmo nome. E a Bíblia ela é tão perfeita, né? Porque o Josué do Antigo Testamento, o Yahvé salva. O Josué do Antigo Testamento, ele faz o povo entrar na terra prometida, né? E o Jesus, o nosso Yahvé salvação, no Novo Testamento, o nosso Messias, ele traz definitivamente uma terra muito melhor prometida, né? Uma pátria celestial que a gente aguarda. Ele é o verdadeiro conquistador, o verdadeiro general de guerra, o verdadeiro capitão da nossa salvação. Então é interessante que aí eles estão em Refidim, e aqui a gente já vai encerrar. Eles estão em Refidim. Refidim significa descanso. Isso aqui eu não sabia. Eu li esse comentário bíblico, mas acho que
no dia eu devia estar lendo com pressa, lendo rápido, tem coisa que você não pega. Pega um livro que você leu há 1 ano atrás e lê de novo, para você ver com a caneta na mão. Você marca um monte de coisa que na primeira vez você não viu, aí você fala, meu Deus, onde que estava a minha cabeça quando eu passei por isso aqui? Refidim é descanso. Olha que coisa linda que a Bíblia está ensinando. No momento de descanso, Amaleque se levanta e ataca Israel. Quantas vezes a tentação vem no momento de descanso, é na zona de conforto, agora está tudo bem. Você sabia que muita gente cai, não é em momento de provação, de derrota, muitos caíram depois de grandes vitórias, grandes conquistas. Está lá Davi no palácio, agora eu já ganhei tudo, meu exército está lá, vai invadir. Aí em vez de ir para a guerra, ele está o quê? Está em Refidim, né? Espiritualmente falando, está numa zona de conforto, de descanso. O que acontece? Ele peca. Então o Amaleque, a carne, a tentação, o pecado, o inimigo, ele sempre ataca você, na maioria das vezes, no momento de descanso, no momento de cansaço, no momento de fraqueza, que nem aquela doida que quis bater em mim no trabalho. Eu estou o dia inteiro com fome, sem comer, cansado. Aí a pessoa vem e me xinga e me humilha. Ela pegou, Satanás é sujo. Por que ele não faz no começo, quando eu cheguei lá? Eu orei e cheguei cheio de força. Não, ele faz no fim do dia de trabalho, que é para ver se você... né? Mas graças a Deus, deu tudo certo. Então Satanás ele faz isso, o inimigo faz isso. Ele vem no momento de fraqueza, eu já vou encerrar. Ele vem no momento de descanso, de fraqueza. Amaleque ataca Israel. Moisés, Arão e Hur sobem o monte e eles vão ali orar. O texto não diz que eles oram, mas metaforicamente, alegoricamente, dá a entender o que? Oração. Está levantando o bordão, estão segurando de um lado e de outro. Quando levanta o bordão, Israel vence na guerra. Quando se cansa e abaixa, Israel perde. Se isso aqui não lembra oração, eu não sei o que lembra, porque isso aqui é um princípio espiritual. Quando você está orando, o fluxo, vamos colocar assim, o fluxo de poder de Deus está fluindo sobre a sua vida, porque você está mantendo uma comunhão de oração. Agora para de orar, você vai ver cada vez menos essa virtude, essa graça, essa presença. Isso vai sendo cortado, vai cessando. Por quê? Porque você abaixou a mão, você deixou de orar. Então o fluxo de poder, isso é um princípio espiritual. O fluxo de poder vai sendo interrompido. E quanto mais você ora, mais esse fluxo de poder vai fluindo. Foi o que você pregou ontem também, né? A gente tem que ter um momento de intimidade, comunhão com Deus, para a gente ter autoridade, poder, presença fluindo sobre a nossa vida. Então, versículo 11, quando levantava a mão vencia, quando baixava perdia. O Ur aparece aqui pela primeira vez. Eu não sabia também disso, eu nunca tinha reparado. Quem que é o Ur? A gente sabe por causa dessa passagem, né? Moisés, Arão e Ur. Parece que o Ur é igual a Arão e Moisés, mas a gente não percebe que até aqui ele não tinha aparecido, o tal do Ur. E a tradição judaica dá duas hipóteses, que ele era marido de Miriam, ou como uma passagem do Talmud diz que ele era filho de Miriam. Então o que dá a entender pela tradição é que ele era algum parente de Miriam, ou filho ou marido. Ele era ali vamos colocar assim, do ciclo mais próximo de Moisés ali, Miriam, né? Mais íntimo, né? E versículo 12, a pedra por baixo dele dando base, e a gente já viu que a pedra simboliza Cristo. Não é Pedro não, viu? Tu és Cristo, e sobre esta pedra, que pedra? A confissão de que Cristo é a rocha. Quando você abre a epístola de Pedro, Pedro vai dizer, quem que é a pedra para Pedro? Vamos ver isso daqui. Eu acho que nessa aula aqui a gente acabou com umas 10 heresias aí, sem querer, né? Sem querer, eu falando de outras coisas. Eu não queria contenda, eu não queria, gente, eu juro. Eu juro que eu não queria. O Gu já formou, né? Pegou a carteirinha, eu falei pra ele, onde se arrumar problema. 1 Pedro, lá no fim da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2 inteiro vai trazer isso. Mas vamos ler a partir do versículo 4. Chega, ó Pedro, aí tem gente dizendo que Pedro é a pedra. Olha o que Pedro está dizendo, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4. Chegando-se a ele, a Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Para Pedro, a pedra eleita e preciosa é Cristo, não é ele não, viu? Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura, ele vai citar o Antigo Testamento agora: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a pedra eleita e preciosa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra. Então, no versículo 12 aqui, em Êxodo 17, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra, ó, a pedra de novo, simbolismo, puseram por debaixo dele para que se sentasse. Você precisa ter descanso em Cristo, apoio em Cristo, oração a Cristo, para esse poder, essa graça, essa virtude fluir sobre a sua vida. Aqui a gente já vai encerrar, então, já deve estar dando uma hora. Até o braço, olha essa frase, até o braço mais forte falha e cansa, mas o braço de Deus jamais vai se cansar de socorrer a minha e a tua vida. Aí ali Moisés edifica um altar e ele chama de Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Culturalmente, os povos do Antigo Oriente cultuavam estandartes, bandeiras de deuses. Sabia disso? Só que o interessante é que ele diz: Yahvé é minha bandeira. Eu não preciso de uma bandeira de um falso Deus. A minha bandeira, a minha vitória vem das minhas mãos estendidas para o meu Deus. A tua vitória vem de você fazer isso aqui, ó: orar e adorar o teu Deus. Essa é a sua bandeira e essa é a sua vitória, no nome de Jesus. Creio que já deu uma hora, vamos encerrar aqui. Vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar. São 10h20 da noite, meu Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por este momento. Pai, eu lhe peço que o Senhor leve esta aula e esta palavra, Senhor, estas reflexões até as vidas que precisam de esclarecimento acerca das questões que o teu Espírito nos conduziu aqui a tratar nessa noite, Pai. No nome de Jesus, abre o entendimento, escreve essa palavra na tábua do coração, Pai, e continua dando crescimento no entendimento e no conhecimento do teu povo, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Graças nós te damos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em cada área das nossas vidas, da vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos pastores, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.